Pai Celestial, todos nós, Senhor, estamos aqui, Pai, como humanos e sentindo que somos tão necessitados de Ti, Senhor. Compreendemos, Pai, que a nossa vida é tão pequena, Senhor, e finita, e sabemos que os dias do homem são poucos na terra, como diz Tua palavra, Senhor. E quando viemos diante da Tua palavra, nós viemos com temor e tremor. Como aqueles judeus, quando o sacerdote lia os escritos sagrados para ele, eles tinham uma reverência. Pai, nós queremos nessa noite vir com reverência, Senhor, porque Tu és a palavra, Pai. Nós não estamos vindo diante de um homem, Senhor, nós estamos vindo diante de Cristo, a palavra, revelada para nós nesse dia como nunca antes. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que não haja nenhum impedimento entre nós e o Senhor nessa noite, e que o Senhor nos ajude naquilo que formos falar, Pai. Sabemos que o homem precisa do Senhor, ó Deus. Não damos conta de falar aquilo e às vezes não conseguimos expressar como gostaríamos de expressar. Pai, mas que o Senhor nos ajude nessa noite, nos dê a Tua graça, Pai. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem vindo nessa noite para ouvir a palavra. Antes de nós lermos a Bíblia, apenas um testemunho aqui. O irmão Moacir pediu para notificar a igreja que ele pediu oração para o seu amigo, né, o seu Haroldo, e foi orado aqui, pastor, a igreja, e ele passou por uma cirurgia muito difícil, né, complicada, mas, segundo o irmão Moacir, ele está bem, se recuperando, e ele deve estar nos acompanhando juntamente com a sua esposa nessa noite. Então, que Deus abençoe ele, né? E que Deus possa revelar para ele o plano de Deus para esse dia, uma mensagem profética que veio à terra para preparar uma noiva para encontrar o Senhor nos ares, né? Então, nós pedimos que Deus abençoe ricamente ele, né? Vamos, então, aproveitar vocês em pé. Deus abençoe os que estão nos acompanhando. Deus abençoe os irmãos de Toledo. Irmão Josué, faz favor. Deus abençoe os irmãos de Toledo e todos os demais. E vamos abrir a Escritura em 3 locais nessa noite. Apocalipse 8, primeiro, do verso 1. Depois Apocalipse 10. Depois 1 Tessalonicenses 4. São 3 escrituras que têm conexão uma com a outra, né? Por isso eu tomei essas 3 aqui, que elas estão conectadas com o que nós vamos falar nessa noite. Nessa noite vamos falar sobre o 7º selo. E entre parênteses, mandei colocar ali a vinda do Senhor, né? E é sobre isso que queremos conversar com vocês nessa noite. Não vai ser uma pregação propriamente, vamos ler algumas coisas e ter uma palestra apenas. Assim é o que eu espero. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo. Importante notar que está bem frisado. E havendo aberto o 7º selo. É um ponto importante notarmos na Escritura, né? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então é importante notar a sequência. E havendo aberto, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Agora Apocalipse 10. Quando o irmão Brana pregou o 7º selo, ele leu isso e ele disse, não há nada aqui, é só silêncio. E ele vai a Apocalipse 10. Se vocês leem o 7º selo, vocês vão encontrar isso. Ele vai a Apocalipse 10 e diz, ali está o segredo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes.
E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E agora vamos a 1 Tessalonicenses 4, que também está falando da vinda do Senhor. Paulo está falando aqui como se processa essa vinda, como ela acontece. Então é isso que nós vamos tomar. 1 Tessalonicenses 4, vamos tomar o verso 13 ao 17. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, com os que haverem ressuscitado, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai Celestial, temos lido Tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, no melhor do nosso entendimento, na luz da palavra desse dia, trazer, Senhor, aos Teus filhos a compreensão da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então, como eu havia anunciei, nessa noite eu gostaria de falar sobre o 7º selo. Todos nós sabemos que o 7º selo é a vinda do Senhor, não é verdade? Todos sabem que o 7º selo é a vinda do Senhor, né? Todos nós sabemos, há anos temos ouvido isso, né? E nessa noite nós queremos justamente falar o desenrolar desta vinda, né? Como isto toma lugar, os acontecimentos que acontecem. E eu gostaria de tomar algumas mensagens para ler com vocês, para fazermos aqui o fundamento e mostrarmos o próprio Mombrana nos dizendo como acontece esse evento tão esperado. O maior evento é a segunda vinda de Cristo. É o evento mais esperado de toda a história, que o próprio Jesus, diz o irmão Brana, falou muito mais da sua segunda vinda do que a sua primeira vinda. Então é um evento grandiosíssimo, é algo que vai coroar toda a história da humanidade. Tudo que Deus fez, nós chegamos ao coroamento. Olha que privilégio eu e você temos. Desde Adão, quando o pecado entrou, quando ele simplesmente não entendia o plano da redenção, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus veio e matou um cordeiro, ainda que ele não entendia o que significava aquilo, mas Deus estava desvelando um mistério para ele ali, estava abrindo o mistério da redenção para Adão, mostrando que algo estava relacionado com o sangue, com a vida do inocente. Então Adão viveu o seu tempo, morreu, todos morreram, todos vieram, veio depois do dilúvio, todos morreram, veio Jesus e todos continuaram morrendo. E agora chegamos a um tempo onde nós temos
a grande promessa de que não veremos a morte. Estamos então no culminar de toda a história da humanidade. Então é um tempo maravilhoso. Por isso o profeta diz, é a era de ouro. Ele diz que se ele lhe fosse concedida a oportunidade de escolher, ele escolheria viver nesse tempo. Então nós devemos valorizar o tempo que nós estamos vivendo. Porque se é a era de ouro, se é o melhor tempo, nós só não vamos valorizar se nós não vermos, então, isso diante de nós. É por isso que Jesus diz em Laodiceia, quando essa era cega, ele diz, aconselho que vocês comprem de mim colírio para que vejam. Porque Laodiceia não está vendo o que Deus está fazendo. O maior acontecimento de toda a história, e Laodiceia está totalmente alheia a isso. Não pode ver. Mas havia uma promessa que haveria um povo que realmente compreenderia o mover de Deus para esse tempo e vai poder estar inteirado do que Deus está fazendo. O profeta diz na mensagem que ele pregou em 1962. Ele pregou uma mensagem tremenda, intitulada A Palavra Falada é a Semente Original. Tem a 1 e a 2. Pregou em 2 cultos, primeira e segunda parte. E na primeira parte aqui, que ele pregou pela manhã, ele diz, minha missão, ele está falando da missão dele, eu creio que Deus tem me chamado eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isto é o que eu lhes disse que faria, vem? Então ele estava falando algo bem pessoal, estava abrindo o seu coração, em outras palavras, falando, é contar ao mundo, minha missão, eu creio, na terra, sabe o que é? É precursar a vinda da palavra. Estão vendo? A vinda da palavra, que é Cristo. E Cristo em si mesmo tem um milênio e tudo bem ali, porque ele é a palavra. Então ele estava dizendo que a missão dele, ele tinha compreendido que era precursar a vinda da palavra, que é Cristo. Porque isto foi o que a comissão lhe deu em 1933. Tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. E aqui está um profeta em 62 dizendo, a minha missão, eu creio na terra, é precursar a vinda da palavra. Então ele estava conectando esse acontecimento de 33 com o que ele estava falando aqui em 62, dizendo que essa era a missão dele. Era precursar a vinda da palavra, que é Cristo. Né? Porque a comissão disse, tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos ver esse processo da segunda vinda de Cristo. Na mensagem A Brecha, que foi o intervalo entre as eras e os selos, ele pregou então a mensagem intitulada A Brecha, mostrando um período de tempo entre as eras e os selos, a abertura dos selos. E ele diz assim, e quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, você sabe que o selo foi rompido primeiramente no céu, não é verdade? O cordeiro foi, quando foi feito o anúncio de quem era digno, o cordeiro veio na sua posição de intercessor, e ele veio e tomou o livro do que estava sentado sobre o trono do Pai, porque agora ele estava mudando, ele estava vindo, porque foi dito quem era digno, e o Pai, sendo o Espírito, não era digno no sentido que ele não tinha um corpo, mas quando ele fez um corpo e veio e se fez carne, então por isso é que você vê o cordeiro se apresentando. Era o corpo, era Jesus, e ele vai e toma o livro do que estava sentado sobre o trono, e então ele abre os selos. Então esse acontecimento acontece primeiramente no céu, e depois é que ele vai à terra para pregar. Por isso você vê Apocalipse 10, que o anjo desceu e quando ele soou como que trovão, ou como quando brama o leão. Então ele veio e como quando brama o leão, os 7 trovões soaram as suas vozes. E isto então, diz o profeta, estava acontecendo na terra. Os trovões soam na terra.
e o livro é aberto primeiramente no céu. Então, quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando os seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, este 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então, no tempo da vinda de Apocalipse 10, o 7º anjo estaria na terra. Então, nós vamos prosseguir adiante. Então, o 7º anjo estaria na terra no tempo de Apocalipse 10. E quando o irmão Branham mais na frente, vocês vão ver ele dizendo que Apocalipse 10 era o 7º selo. Então, esse foi o acontecimento. 28/2/63, quando ele foi tomada a sua foto. Ali está. Agora vamos entrar no 7º selo. Essa foi a brecha no 41 que nós lemos. E agora nós vamos tomar o 7º selo. Aqui no 42 ele diz: assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ele o viria, porque era ele quem o introduziria. Agora, no 7º selo, nós vamos tomar aqui algumas páginas aqui. Eu vou pegar a página 31 e vou ler alguma coisa aqui e vamos ver. Agora, diz o profeta, devemos lembrar que esse 7º selo é o fim do tempo. Então, ele vai abrindo chaves para nós, né? Vai descortinando. Ele diz, devemos lembrar que esse 7º selo é o fim do tempo. De todas as coisas, vê? Isto é correto. As coisas escritas no livro dos 7 selos, que ele selou, o plano da redenção desde antes da fundação do mundo até o ponto final. É o fim do mundo de conflitos, é o fim da natureza que luta, é o fim de tudo. Aí está o fim das trombetas, o fim das taças, o fim da terra, é até mesmo o fim do tempo. Esse é o 7º selo. O tempo acaba, assim diz a Bíblia. No capítulo 10 de Apocalipse, versículo 10, 1 ao 7, o tempo acaba. O anjo disse, não haverá mais tempo. Quando aquilo, nos dias que essas coisas acontecerem. Tudo acaba nesse tempo, o fim. No fim desse 7º selo, observe, é o fim da era da igreja. É o fim do 7º selo. É o fim das trombetas, é o fim das taças. Até mesmo termina o anúncio do milênio, que está no 7º selo. Então é um acontecimento que vai por um longo tempo. E aqui o irmão Branham diz que vai até o anúncio do milênio. Porque o 7º selo é Cristo, não é verdade? Quem vem para introduzir o milênio? É Cristo. É ele e sua noiva, Apocalipse 19. Ele desce na batalha do Armagedon e ali ele introduz o milênio. E ali termina, porque o 7º selo é Cristo vindo com sua igreja agora para introduzir o milênio. Então, ou seja, aquilo, por isso o irmão Branham diz, aquilo termina o 7º selo. É o fim da coisa ali. É exatamente como lançar um foguete ao ar. E aquele foguete explode aqui, e ele explode, então explode novamente. E são colocadas 5 estrelas, e uma daquelas estrelas explode e faz desabrochar mais 5, e então uma daquelas explode, desabrocha mais 5, e dali vê, e elas vão se apagando. Então são explosões que vão acontecendo, e vão trazendo luz para quem está olhando. E assim é, o irmão Branham diz, o 7º selo. Vai explodindo, e vai acontecendo, e vai eventos que vão tomando lugar. Ou seja, não é uma coisa assim, de uma hora, assim, e acabou. Tem uma sequência. É aí onde nós temos que compreender a vinda do Senhor como um período, como uma sequência. É isso que nós vamos ver mais à frente. É isto que é o 7º selo. Ele simplesmente encerra o tempo para o mundo. Ele encerra o tempo para isto. Ele encerra o tempo para aquilo. Ele encerra o tempo
para isto ele encerra o tempo, tudo simplesmente terminou naquele sétimo selo. É mesmo tempo para todas essas coisas e a introdução do milênio. Bem? Então vocês estão vendo que é um período de tempo. Porque cada selo, irmão, houve um período de tempo. Você pega o primeiro selo, quando foi aberto, o cavaleiro do cavalo branco, o que era? Era o espírito do anticristo, e ele cavalgou por um tempo. Veio o segundo selo, quando veio a matança, então aquilo cavalgou por um tempo. Quando veio o terceiro selo, o cavalo negro, aonde eles estavam vendendo as indulgências e aquelas coisas, e a voz foi dito que não era para danificar o azeite nem o vinho, foi um acontecimento que estava tomando lugar. E então, quando veio o quarto cavaleiro, que esses três poderes se juntaram no quarto, no cavalo baio, o amarelo, então, isto vem até o nosso dia, por isso o anticristo está aqui em sua cavalgada no quarto selo. Por isso a noiva também é arrebatada no quarto selo. Quando está acontecendo esse período de tempo aqui, que o diabo está cavalgando agora no quarto selo. Então, tudo é uma sequência, é um período. O quinto selo, as almas sobre o altar, a perseguição que veio. O sexto selo, já houve uma pré-perseguição, os judeus já foram empurrados para a sua terra, porque as trombetas, nós vamos ver mais à frente, que soaram debaixo do sexto selo, e já levou Israel para a sua terra. Eles estão ali, os 144 mil, esperando a última trombeta que vai tocar, porque toca debaixo do sexto selo, que é o acontecimento da grande tribulação para nós. O sexto selo será a grande tribulação aqui, a interrupção da natureza. Mas nesse período estará soando a sétima trombeta, que é o sétimo selo para nós hoje. Que o sétimo selo é para nós uma mensagem, Deus vindo em uma carne, em um profeta, no Filho do Homem, para preparar uma noiva para encontrar com ele nos ares. E é isso que Moisés e Elias farão lá, quando a tribulação estiver acontecendo aqui. Por isso que soa debaixo do sexto selo essa sétima trombeta. Quando o sexto selo está acontecendo, terminando aqui para nós, os gentios, para os que ficarem, para a grande tribulação. Mas ainda na mensagem, o sétimo selo, na página 33 também, o irmão Brana diz assim, e agora, tão certo como eu estou de pé na plataforma nessa noite, eu tive a revelação que revelou, e está de um modo tríplice, de tal modo que falarei com vocês através da ajuda de Deus para desdobrar isto. E então, revisemos isto. Primeiramente, aqui está a revelação. Para iniciar, eu quero lhes dizer o que é isto. O que acontece é que aqueles 7 trovões que ele ouviu ecoar e foi proibido escrever, é aí aonde está localizado o mistério, atrás daqueles 7 trovões consecutivos ribombando. Então, o irmão Brana está dizendo que o mistério do sétimo selo está em Apocalipse 10, quando os 7 trovões trovejaram as suas vozes. Então ele diz, e isto ali está, aqueles trovões consecutivos ribombando. Aí você vai à mensagem do deselar de Deus, pergunta e resposta número 4, aí ele diz que os 7 trovões foram as revelações contidas nos 7 selos. Todos nós já passamos por isso outras vezes, você já conhece, né? Mas aqui estava abrindo. Outra coisa, irmãos, quando ele estava pregando isso aqui, o profeta de Deus não tinha conhecimento ainda daquela foto também. Não é verdade? Ele não tinha conhecimento, aquilo ali ele teve conhecimento em 17 de maio. Porque quando aquela foto foi tirada, ela estava a 42 quilômetros de altura e o olho nu não poderia vê-lo. Mas através de grandes telescópios eles puderam captar aquilo e tirar a foto, né? Mas 8 dias ou 7 dias depois, então aquela constelação de anjo veio naquela mesma forma ali para ele, quando ele estava caçando, e então lhe trouxe a comissão para voltar a Jeffersonville e abrir os 7 selos. Quando ele estava pregando isso aqui, ele não tinha conhecimento ainda daquela foto, que depois ele teve conhecimento, né? Então, aqui ele continua. Então, por isso nós vemos que o mistério dos 7 selos estava em Apocalipse 10.
E aí ele diz, na outra mensagem, dos trovões, que foram as revelações contidas nos selos. Por isso é que o 7º selo tinha que vir primeiro. Cristo tinha que descer, porque se ele abriu o selo no céu, rompeu o selo, e então ele tinha que descer à terra. Por isso ele desce com um livro aberto, para que ele possa então entrar no 7º anjo e começar a revelar os selos. É por isso que o 7º selo, ele traz Cristo à terra. Né? Ele vem à terra, mas ele não podia pregar. Como que ele ia pregar? Ele tinha que entrar num anjo terreno que estava aqui. Então você vê Apocalipse 10:1 e Apocalipse 10:7, por isso o irmão Branham diz que o anjo terreno estaria na terra no tempo dessa vinda, no tempo do 7º selo, que estaria descendo à terra, Cristo vindo. O 7º selo se abrindo. Então, agora, por quê? Vamos provar isto, por quê? Este é o segredo a respeito do qual ninguém sabe. João foi proibido de escrever. Quando soou lá em Apocalipse 10, João foi proibido, né? Não escreva, João, sela. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então os mistérios serão revelados. Então aquilo foi selado naquele tempo. João sabia o que era. Ele viu os selos em símbolos. Mas agora, quando ele viu a voz que ia revelar o que era aquilo, Deus disse, não, João, sela isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então, agora sim, ele vai captar o que é aquilo. João foi proibido de escrever sobre ele, e até mesmo de escrever um símbolo sobre ele. Por quê? É por isso que não houve nenhuma atividade no céu. Isso poderia deixar escapar o segredo. Você vê isto agora? A congregação diz amém. Então, vamos continuar um pouco mais. Ainda no 7º selo, o profeta continua também na página 40. Depois vocês podem ler todo ele. Esse 7º selo, irmão, o profeta conecta aqui, vocês vão ver, ele conecta com a terceira puxada, né? Ele conecta com a visão da tenda, quando a voz disse, eu te encontrarei ali, será a terceira puxada do teu ministério. Ele conecta com a espada que caiu na sua mão, a espada do rei, a terceira puxada. Aí você vê os ungidos dos últimos dias, lá, 65, ele dizendo que a abertura dos 7 selos era a terceira puxada. Então, quando ele estava pregando isso aqui, se você observar, aqui no final do 7º selo, quem tem essa versão aqui, no final do 7º selo, ele diz aqui, o 7º selo continua. O profeta, quando ele pregou isto, ele não permitiu que 14 páginas que estão aqui saíssem naquele tempo. Ele não permitiu, enquanto ele estava em vida, ninguém soube, a não ser a congregação que o via, o que ele dizia aqui, da página 35 a 49, ele não permitiu que saísse. E isso é quando ele entra e começa a abrir mais. E ele, lembra que a voz tinha dito para ele, essa será a terceira etapa do teu ministério, e não trate de explicar isso. E você pode ver que ele estava temeroso de explicar. Ele explicou para a igreja um pouco, mas ele não deixou sair. Isso está aqui, você pode ler. Ele foi a um quarto de hotel e ele gravou 4 páginas apenas aqui, e isso foi o que saiu. Fez uma cópia da fita, parou a fita, continuou falando, 4 páginas, e então isso foi o que saiu. E essas 14, diz aqui a nota, enquanto ele estava vivo, ninguém conheceu. Então, ele não permitiu que saísse naquele tempo, né? E depois dos selos, você começa a ver que ele vai abrindo muitas e muitas coisas. Deus começa a abrir muitas e muitas coisas para ele. Agora vamos então aqui, mais uma página aqui, na página 40 do 7º selo. Vamos tomar mais uma citação aqui, para depois irmos a outras mensagens. E ele diz, agora, apenas mostra que isso vem de Deus, pois veja, isso se encaixa exatamente nas promessas de Deus, do final da mensagem. Observem, notem, agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, o 7º selo, ele estava dizendo que era a mensagem do fim do tempo. Este selo, afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos.
Mas ele não diz nada a respeito do sétimo. É o selo do fim do tempo. Quando isto começa, será absolutamente um segredo. Quando isso começa, é o selo do fim do tempo. Haveria um dia que ele ia começar, esse profeta está dizendo. E ele diz, é o selo do fim do tempo. Quando isso começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia, antes de se saber aquilo. Antes de se saber, o irmão Branham está dizendo que seria um segredo total, de acordo com a Bíblia. Mas ele está dizendo que esse selo teria um começo. E olha o que ele continua dizendo. E recordem, Apocalipse 10, 1 ao 7, 1 ao 7, capítulo 10, 1 ao 7. Ele repete 3 vezes. Ele queria que o povo captasse o que ele estava falando. Seria um segredo total antes que isso começasse. E ele vai a Apocalipse 10, 1 ao 7. Estão entendendo? No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios seriam conhecidos. Estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Amém? Então nós podemos ver que isso tem um começo. Então ele está dizendo, estamos no fim do tempo. É o selo final, nós chegamos aqui no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Como eu sabia outro dia, domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde, recordem, Deus trata com pequenas coisas. Eu não sabia realmente a respeito do que eu estava falando. Um profeta pregando e não sabia o que estava falando, que coisa. Irmão, e às vezes nós pensamos que sabemos tudo. Como nós devemos ser humildes, depender de Deus a cada dia, porque essa palavra é Deus e ela vai se revelando a cada dia e se abrindo mais e mais. Aqui ele prega Deus em simplicidade, sob a inspiração, e ele disse, nem sabia o que estava pregando, mas aqui ele chega ao sétimo selo, e ele sabia agora o que estava acontecendo durante toda aquela semana, que ele tinha vindo e estava abrindo aqueles selos, que era o selo final, que o mistério estava sendo revelado ali. Deus trata com pequenas coisas. Eu não sabia realmente a respeito do que estava falando, e agora vejo isto, é de uma forma tão humilde. Amém? Então, é maravilhoso como Deus faz as coisas, né? Como Deus tinha um profeta humilde na plataforma, podia dizer que ele não sabia algumas coisas e estava aprendendo. Hoje, irmão, você vê ministros, você fala alguma coisa e diz, eu sempre soube disso. Não tem humildade para ouvir. E uma grande virtude de um homem é ter humildade para ouvir. Se a pessoa não ouve, irmão, ele nunca vai aprender. Se eu não ouvir você, eu nunca vou aprender. Uma das maiores mensagens que o irmão Branham pregou, o poder vivificador, foi uma pequena criança que trouxe para ele um cartãozinho de Páscoa e disse, ao nascer do sol, ele ressuscitou. E ele veio à plataforma e pregou aquele dia, ao nascer do sol, o levantar do filho, uma tremenda mensagem, o poder vivificador. Por quê? Porque ele era humilde, irmão. Essa foi uma das maiores virtudes que eu vejo no mensageiro, sabe qual é? A sua humildade. Um homem que podia pregar, os mortos ressuscitar, os cegos ver, irmão, e os milhares serem convertidos em uma oração, 30 mil nativos, e tudo aquilo, e mesmo assim um homem poder sair da plataforma e ser tão humilde, que podia fazer os outros pensar que eles eram grandes e ele era humilde. Irmão, isso é Jesus Cristo encarnado novamente. Não tem outra explicação. É Jesus Cristo que estava em um corpo de carne, que podia ser tão humilde como ele era. Não tem outra explicação, irmão. Era Jesus Cristo em carne humana novamente, que veio à terra novamente, e podia ser tão humilde como ele era. Nós somos tão vaidosos. É a tendência do homem. É o que o homem mais tem que vigiar, a sua vaidade. Porque é uma coisa que ronda cada homem, cada mulher, em todos os ângulos que você possa pensar. E ronda os ministros, principalmente, os pregadores. Mas aqui nós temos um exemplo de um homem que podia e era humilde, porque Jesus Cristo estava realmente vivendo nele. Tinha se rendido a ele. Agora nós vamos à mensagem, a festa das trombetas. Como eu sempre falo, essa é uma das mensagens mais sobressalentes, porque ela
liga tantas coisas e abre tanto nosso entendimento. Na festa das trombetas, nós vamos ler aqui. Agora, vamos continuar falando do sétimo selo. Aqui o irmão Brano estava pregando o sétimo selo em 63. E aí, agora aqui ele já está em 64. E muitas coisas já foram se abrindo, porque o livro se abriu para ele. E ele se tornou um novo livro, como ele mesmo diz. E aqui ele diz, na festa das trombetas, no parágrafo 264, essa da voz de Deus. Ele diz assim, olhem, quero dizer uma coisa a mais atentamente agora, não percam isso. Então era algo muito importante que ele queria que ninguém perdesse. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo, até as 7 trombetas, entre esses 2 tempos. O irmão Neville traduziu aqui para mim, eu vou ler como ele traduziu, que dá uma compreensão ainda melhor. O profeta diz, esse mesmo parágrafo, veja, quero dizer uma coisa a mais, com atenção agora, não percam. Que impactante, ou seja, que coisa tremenda, impactante, vocês não percam. Desde a mensagem do sétimo anjo em Apocalipse 10, até as 7 trombetas, era o sétimo selo, entre esses 2 tempos. Então, entre Apocalipse 10, o anjo forte descendo, o sétimo selo sendo aberto, até Apocalipse 11, que é a 7ª trombeta para Israel, que é Moisés e Elias. Entre esses 2 tempos, o profeta diz, entre esses 2 tempos era o sétimo selo. Então nós estamos vivendo em que tempo hoje? Nós estamos vivendo no sétimo selo. Nós estamos vivendo no tempo da sua vinda. Nós estamos vivendo no alarido que começou já, a sua vinda está em pleno curso. Então nós estamos vivendo nesse tempo que entre Apocalipse 10, 1, que é o anjo forte descendo, envolto numa nuvem, Cristo, e Apocalipse 11, que é Moisés e Elias, que é o sétimo selo para os judeus. Nesse tempo, entre esses 2 tempos, era o sétimo selo. Então o sétimo selo é Cristo vindo à terra, no ministério do Filho do Homem. Mas isso tem uma parte para nós também, nós vamos ver mais à frente. Então nós vemos que é um período de tempo, não é verdade? Eu estou lendo aqui para que nós possamos fixar bem. E aí, na sequência, ele diz assim, ele falou isso, que Apocalipse 10 era o sétimo selo, entre Apocalipse 10 e Apocalipse 11, esse período de tempo aí que nós estamos agora. Ele diz, olha o que ele expressa. Ele diz, Deus, como podemos dizer isso para fazer que o povo veja? Ele se interroga. Como eu posso dizer isso para fazer que o povo veja? Que o povo veja que o sétimo selo está em plena evidência, a vinda está acontecendo, nós estamos vivendo nesse tempo. Era isso que ele queria que o povo visse. E ele diz, como eu posso dizer isso para fazer que o povo veja? Mas vamos um pouquinho mais, ainda na festa das trombetas, parágrafo 270, ele diz, festa das trombetas 270, e ele diz, e ao mesmo tempo agora, tão logo essa igreja, a noiva seja reunida, ela é arrebatada, porque Moisés e Elias só pode vir quando a noiva é reunida, porque a mensagem dos 7 selos, o profeta diz, os mistérios revelados era para reunir a noiva, é a terceira puxada, que agora era só para a noiva, não era mais para o mundo, por isso esse mistério da vinda não era mais para ser revelado para o mundo, seria um mistério revelado somente para a sua noiva agora, porque o mundo não sabe disso. Eles estão esperando que Jesus vai vir tocando trombeta. É a ideia pentecostal, é a ideia que eles conceberam. Eles estão pensando que todo mundo vai ver. Mas a nós foi mostrado o mistério da sua vinda, que vai ser um encontro com Ele nos ares. Ninguém vai saber, irmão. Vai ser uma em outra dimensão. Então é isto que Ele está mostrando aqui para nós. Agora, e ele diz, agora, ao mesmo tempo, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida. É o tempo que nós estamos reunidos, agora, sendo reunidos pela mensagem, né? Pela mensagem do sétimo selo. Ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. Então,
ele conclui esse sétimo selo. Ele tem um início, mas agora quando a noiva é reunida, o profeta diz, então, o mistério do sétimo selo, o mistério da ida, a conclusão. Então ele termina, porque então há o encontro com o Senhor nos ares. Então, ali culmina, termina, por isso ele diz, o mistério da ida. E os judeus então são chamados pelo ministério da sétima trombeta, a qual é 2 profetas. Então, o mistério, ou o sétimo selo, culmina o mistério da ida da noiva para as bodas do Cordeiro. E ainda na festa das trombetas, no 275, o profeta diz assim também. Ele diz, e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta. Aqui no anterior ele está falando de Apocalipse 11. Ele está falando de Moisés e Elias, que tocam a trombeta para eles, que é o sétimo selo para os judeus. E aí no 275 ele diz, e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, ou seja, o sétimo selo. Ele é para o quê? Pergunta o profeta. Para que é a mensagem do sétimo selo? Ele pergunta, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação da palavra. Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. A ciência provou isso por fotografias. A igreja conhece isso ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque Ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse Ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim essa mensagem irá para precursar a segunda vinda de Cristo. Então foi Cristo que veio em carne. Esse é o sétimo selo, é o mesmo selo, diz o profeta. Cristo em carne no ministério do Filho do Homem, usando um Filho do Homem, para que ele pudesse trazer todos os mistérios, revelar e reunir uma noiva. Então o irmão Branham não era apenas um Filho do Homem. O irmão Branham era um Filho do Homem, revelando o Filho do Homem. Amém? Porque muitos profetas eram um Filho do Homem. Deus diz, profetiza Filho do Homem. Todos eram Filho do Homem. Mas nesse tempo aqui, ele era um Filho do Homem, mas dentro dele estava o Filho do Homem. Jesus Cristo que veio em carne humana. Você vem provando sua palavra e tantas outras mensagens. Então, e aí o irmão Branham, falando disso, ele segue na sequência, ele diz, e eu olhei para cima e são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos. Sim, porque foi na hora da meia-noite que veio o anúncio, eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E aqui estava ele, apresentando o esposo para nós, Cristo. Porque o sétimo anjo, ele veio para apresentar o Cordeiro, que é a palavra em plenitude. Ele diz isso na festa das trombetas, vocês vão ler lá no final. E no 302 da festa das trombetas, e 303, ele diz assim, Deus mudou o seu corpo e os fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora nesse dia, pelo Filho do Homem. Vejam, a mensagem do entardecer estava revelando que Sara e Abraão foram mudados. Ninguém sabia, ninguém lia a Bíblia e sabia isso. Todos líamos, mas não sabíamos. Porque a Bíblia diz que há um mistério que teria que ser revelado pelo Filho do Homem. Nesse dia, que os seus corpos foram mudados. Nós não sabíamos isso. Mas houve um profeta que veio, o Filho do Homem veio, pelo Filho do Homem. Veja, a mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento antes da mudança do corpo vir. Esse foi o último sinal. E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um novo corpo. E nós, os que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos. Aleluia. E arrebatados juntamente a encontrar o Senhor nos ares.
o segredo foi dado a conhecer, os selos estão abertos. Amém? Então ele estava dizendo, o segredo foi dado a conhecer, como se processa essa vinda. Ele estava mostrando, os selos foram abertos, o segredo foi dado a conhecer. A última coisa que acontece é a mudança do corpo. E então a última trombeta subir cá para encontrar com o Senhor nos ares. Por isso ele diz, o segredo foi dado a conhecer. O segredo da sua vinda foi desvelado, como ela acontece. Os selos estão abertos. Amém? E aqui ele fala do sétimo anjo apontando o cordeiro. Mas vamos um pouquinho mais para esclarecer bem esse assunto. Almas que estão em prisão. 347 e 348 ele diz assim: mas lembre-se, todo esse tempo, Noé estava dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. Então, a noiva está selada por dentro com Cristo. É aí onde o casamento está acontecendo. Nós nos tornando um com Ele. O último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Cristo novamente no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Então o ministério chegou à perfeição quando produziu Cristo novamente em carne humana. Quando o Filho do Homem veio novamente, porque o sétimo selo o traria de novo à terra, para abrir todos os mistérios para nós. Porque o irmão Brana pregou a mensagem, a voz que segue o sinal. E ele diz, todos querem o sinal, todos queriam o sinal. O sinal era o quê? Era o Filho do Homem que estava aqui revelando os segredos dos corações. Esse era o sinal do Filho do Homem. E o profeta diz na mensagem, a voz que segue o sinal. Todos queriam o sinal, todos queriam a segunda puxada, não é verdade? Primeiro a cura, a segunda puxada o discernimento, todos queriam isso. Mas quando veio a terceira puxada, que é a voz que segue o sinal, que era para chamar a atenção, mas quando veio a voz, que era a revelação dos mistérios, então eles não quiseram isto agora. Eles não quiseram a voz que segue o sinal. Agora na mensagem, ao nascer do sol, o poder vivificador, no 202 e 203 ele diz assim, recordem, o poder vivificador, observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez que o mundo testificasse que isto é a verdade. Fez que o mundo testificasse que isso é a verdade. Do que ele está falando? Está falando daquela foto ali. É isso que ele está dizendo. O poder vivificador fez que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso, eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Deus permitiu eles tirar, porque eles tinham os equipamentos, mas eles não sabiam o que era. Mas nós, diz o profeta, nós que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Vem vocês, foi Ele quem abriu esses selos. Quem abriu os selos? Cristo. Então, se Ele abriu o selo, então o sétimo selo é Ele. É claro que aquilo ali era o sétimo selo, era Ele vindo para abrir os demais. Senão, o Membrana não abriu nenhum selo. Foi o Cordeiro que abriu lá no céu, mas Ele veio à terra para poder pregar isto, mas Ele teve que entrar no anjo terreno. Foi Cristo, a unção, vindo no anjo terreno aqui. Da mesma
Cristo é o selo que foram abertos. Que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo, porque foi a abertura de todo o livro, e ele é a palavra. Os mesmos anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo, e nós nem podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E aí está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação! O poder vivificador fez isto por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Amém? Sua vinda iniciou ou não iniciou então? Aqui é um profeta dizendo que o poder vivificador nos permitiu ver sua vinda, que era ele vindo para abrir os demais selos, que era o 7º selo se abrindo. E então o poder vivificador nos permite ver sua vinda. E nós estamos vivendo no tempo ou no período do 7º selo. Estamos vivendo nesse tempo. É isto que está acontecendo. É por isso que ele veio no profeta e pôde abrir os selos, pôde pregar julgamento, como eu falei ontem. Porque quando o irmão Branham lançou a pedra em 64, e a voz disse para ele lançar, e ele pronunciou julgamento, ele diz: o juízo começou, porque eles haviam crucificado a Cristo novamente. E o juízo começou. Então ele entrou no 7º anjo e pronunciou o juízo. Mas quando o juiz vem, ele pronuncia o juízo, mas ele também pode pronunciar a misericórdia. Por isso é que há misericórdia para a noiva hoje. Para irmos no rapto, você tem que sair de onde você está, do sistema, e vir para Cristo, que é a palavra, porque aqui está a misericórdia. Então, o juiz pronunciou juízo, mas misericórdia para mim. Ele disse: eu vou enviar esses selos, vai ser para reunir a noiva, revelar todos os mistérios, mostrar o meu plano para ela, para que então ela possa saber os meus segredos, para que então eu possa levá-la dessa terra. Ainda na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 25. O profeta diz assim: ou isto, as trombetas, elas são muito boas. Eu estava olhando para isso outro dia. Veja, no 6º selo, todas as 7 trombetas soam bem ali nesse 6º selo. Veja. Então, todas as trombetas soam no 6º selo, não é verdade? Por isso houve uma pré-tribulação, que os judeus foram empurrados para a sua terra. Essas 6 trombetas soaram ali, as pragas, as perseguições que vieram para empurrar eles para a terra. Mas resta uma trombeta, e ela vai soar debaixo desse 6º selo, quando estiver acontecendo aqui, porque o 6º selo é tanto para os judeus como para os gentios. Houve uma pré-tribulação para eles, e haverá grande tribulação aqui. O 5º selo é só para os judeus, mas o 6º selo é para judeus e gentios. Então, é isso que o profeta está dizendo. Todas as 7 trombetas soam ali bem nesse 6º selo. Veja, pouco antes do 7º selo abrir a vinda de Cristo. Amém? Então, o 7º selo abre a vinda de Cristo. Foi isto o que aconteceu. O 7º selo abriu a vinda de Cristo. Agora na mensagem, o arrebatamento. Essa aqui ele pregou já em dezembro de 65. Então nós vemos que a vinda do Senhor, o arrebatamento, o rapto, que é a vinda do Senhor, tudo tem um processo. Tudo tem os acontecimentos que englobam isto. Agora, ele diz na mensagem o arrebatamento. Ele diz assim, no parágrafo desde o 129 ao 131, ele diz: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se a pessoa lê isso, um denominacional lê isso, ele pensa que tudo acontece assim, ao mesmo instante. E nós hoje, por causa que o mistério da sua vinda foi desvelado para nós vemos o acontecimento. Está dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os denominacionais pensam que tudo vai acontecer de uma vez só.
Mas nós vamos ver. Não quero, ou você já sabe, eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui, em 2 aos Tessalonicenses, que há 3 coisas. Note, no versículo 13 ao 16, há 3 coisas que têm que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Você veja, irmão Branco, aqui estava o Filho do Homem abrindo o mistério, porque ninguém sabia. Mas aqui ele estava abrindo 3 coisas que têm que acontecer antes que Cristo apareça. Aqui ele também fala da vinda de Cristo nos ares como aparição também. O profeta está dizendo apareça, está usando essa palavra. Então às vezes as pessoas brigam por causa de uma palavra também, mas tem que ver que às vezes o irmão Brana usa isso também usando essa palavra. Olha o que ele diz. Há 3 coisas que acontecem antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isso agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem, uma voz, um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas essas 3 coisas quando Ele estiver descendo. Amém? Jesus faz essas 3 coisas quando Ele estiver descendo. Estou repetindo isso porque é o irmão Branco que estava repetindo. Né? Ele estiver descendo. Ele faz essas 3 coisas. Um alarido. O que é um alarido? É a mensagem saindo. Primeiro, o pão da vida, produzindo a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas. E ele nunca muda a sua diretriz. Ele nunca muda. Ele é o Deus imutável. Amós 3,7. Aqui ele dá a receita, como Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Estava falando da vinda, que Ele desce. Então ele vai a Amós 3,7, mostrando como é que Ele desceu à terra, então. Através de um profeta, o Filho do Homem. Em Amós 3,7, ele disse que Ele não faria coisa alguma na terra, até que primeiro revelasse aos seus servos os profetas. Exatamente tão certo como Ele prometeu isso, Ele o fará. Amém? Então Ele tinha que mostrar esse mistério da sua vinda para um profeta, então, aqui na terra, para que ele pudesse pregar isto para a sua noiva. Ainda na mensagem o arrebatamento, vamos ainda no parágrafo 141. O profeta diz assim: a primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu. Então, a sua descida começou. Quando o 7º selo se abriu, ele começou a descer à terra. A primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu, há um alarido. O alarido era a mensagem para reunir a noiva. Mombrana diz, não era os tempos de preparação, né? Mas haveria, a mensagem mesmo seria a revelação de todos os mistérios. É claro que teve a mensagem de preparação, ou seja, de restauração. Malaquias 4 restaurou todas as coisas. Mas no ministério de Malaquias 4, esse mesmo homem teria o ministério do Filho do Homem também. Chegaria um tempo no ministério de Malaquias 4, que o precursor, então, agora traria o precursado também. Porque João veio como precursor, Jesus como precursado. Mas nesse dia, Malaquias 4 como precursor. E o precursado, que é Cristo, a palavra, teria que vir agora dentro desse profeta de Malaquias 4. Porque Jesus não pode vir à terra mais, não poderia pisar. Então, esse profeta de Malaquias 4, ele teve a mensagem de restauração. Quando veio os 7 selos, já havia a mensagem de restauração aqui. O batismo, a unidade, a ceia, as vestimentas, tudo isso, as eras tinham sido pregadas, tudo isso já estava restaurando. Mas agora vinha uma mensagem para coroar todas as coisas. Agora, e ele começa a descer do céu, há um alarido. O que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora,
tempo de preparação de lâmpadas. Levantai e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima, não a sexta. A sétima. Aí vem o esposo, levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam, e algumas delas descobriram que nem tinham azeite. Estão vendo? Porém, é tempo de preparação das lâmpadas. Por isso você vê o profeta em 62, e ele começa, você vê ele falando ali, antes de abrir os selos, que todos os metodistas, os presbiterianos estavam indo querendo buscar o Espírito Santo. E ele diz, vocês viram como há um despertamento no meio desses denominacionais, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, todos estão querendo o Espírito Santo. E ele diz, mas cuidado quando isso acontece, então é sinal que o esposo está para chegar. Por quê? Porque o esposo estava para vir, porque o esposo é Cristo, é a palavra, e ele estava para vir na abertura dos 7 selos. Por isso eu lia muito isso e não entendia, mas hoje nós podemos entender. Eles estavam buscando, ele diz, cuidado, quando isso acontece, é porque o esposo está para chegar. E aqui, em outra mensagem, ele diz que o anúncio do esposo era o alarido. Aí vem o esposo, essa é a mensagem, está apontando o esposo para nós, apontando Cristo. Amém? E ainda nessa mensagem, o arrebatamento. Mais um parágrafo aqui, o último dessa mensagem. Parágrafo 171, o profeta diz assim: isto é, 1 Tessalonicenses 4, 12 ao 18, esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido e os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz quando ele gritou e rendeu o Espírito. Por quê? Porque o sacrifício, a propiciação dos seus pecados em que eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro perfeito viria, e eles tinham oferecido o sacrifício, o Cordeiro, e quando ele morreu, entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe, o grito, o alarido e a voz aqui, a mesma coisa na sua vinda agora, estão vendo? Amém? Mesma coisa da primeira vinda. Na sua segunda vinda, ele diz. A mesma coisa na sua vinda, está vendo? O grito, o alarido e a voz de arcanjo, então, que vai seguir a isto. Né? E agora nós vamos tomar as eras. Na página 290 das eras. Outra coisa importante nós sabemos das eras, porque esses dias eu estava falando com um pastor, irmãos, e nada de demérito contra ninguém, porque eu também não sabia um tempo atrás, mas só para ver como é importante às vezes esclarecer, né? Ele não sabia que esse livro aqui tinha sido escrito, ou seja, que tinha sido introduzido tantas coisas, porque ele saiu em 65, o irmão Branham introduziu muitas coisas depois que os selos se abriram, porque nós não temos as 7 eras, palavra por palavra, em português, só em espanhol, que ele pregou em 60. Então isso aqui foi aquela exposição que o irmão Oliveira escreveu, o irmão Branham corrigia, ele escrevia e tal, e ficou assim por algum tempo até sair a impressão, e a impressão realmente só saiu no dia que ele pregou o arrebatamento. Você encontra ele dizendo que os primeiros exemplares desse livro tinham saído. Então esse pastor estava falando das eras, ele diz, o irmão Branham já sabia algumas coisas, porque você vê aqui no resumo das eras, ele já fala de tal, do selo e tal. Aí eu falei, não, irmão, é porque isso aqui ele foi introduzindo depois. Você quer ver como foi? Olha, ele diz aqui, antes de eu ler lá, eu só vou ler aqui, na página 291 ele diz, no mês de março de 1964. Então, ele está falando das eras, está vendo que não é palavra por palavra como foi pregado, que nós não temos aqueles sermões, está em espanhol. Aqui foi o que ele desejou que fizesse uma exposição. E ele introduziu, então, depois dos selos, muitas coisas. Vocês vão achar os trovões aqui, ele falando e tudo mais. No mês de março de 64, aquele terremoto, quase afundou o Alasca e tal. Então, ele estava para mostrar como isso foi introduzido, muitas coisas que o profeta colocou depois. Né? Então, ele diz, falando aqui agora, só para vocês entenderem a vinda, como é um processo. Olha o que o profeta diz. E eu estava olhando isso aqui no original lá, que eu tenho em espanhol, na Laodiceia, e eu não encontrei ele dizendo isso aqui lá. Então,
mostrando que muitas coisas ele introduziu depois dos selos. Eu predigo, eu não profetizo. Ele está falando de 77, né? Isso aqui ele falou ali. Aí ele estava colocando aqui nessa linguagem gramatical. Eu ainda mantenho essa predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Amém? Se a sua vinda se completaria, porque ela teve um começo, não é verdade? Sua vinda ia se completar, é porque ela teve um começo. Que a sua vinda se completaria. Então aqui ele já está dando mais luz, que ele já estava vendo o início dessa vinda, a abertura do 7º selo, o período que estamos vivendo. Por isso ele está dizendo que a sua vinda se completaria. E ele diz que o rapto será entre as 6 e as 9, em alguma manhã, não é verdade? E então, certamente, nós vamos saber o dia e a hora da subida dessa terra, não é verdade? Nós vamos estar todos reunidos, todo o corpo, desde a primeira era, todos eles ressurgirão, nós veremos eles, diz o profeta, seremos transformados quando nós o virmos, e estaremos aqui na terra por um período de tempo, já em outra dimensão, né? O profeta diz 30 ou 40 dias, como Jesus. Agora, às vezes, a pessoa ouve 30 e 40 dias e fala, meu Deus, vai demorar tanto. Irmão, não é esse tempo. 30 e 40 dias para quem ficar aqui. Jesus ficou 30 e 40 dias para os apóstolos, era no tempo deles. Mas Jesus estava já no corpo glorificado, não havia tempo para ele. Foi alguns segundos, talvez, não sei. Mas para nós, esse tempo de 30 e 40 dias, não é o tempo aqui, hoje. Nós já vamos estar em outro corpo. E o corpo todo reunido, vamos subir. E então nós vamos saber o dia e a hora, com certeza. Por isso, às vezes, você vê ele falando, ninguém sabe o dia e a hora. O dia e a hora de encontrar o Senhor, de subir, encontrar Ele nos ares. Mas eu creio que nós vamos saber. Nós vamos estar reunidos, né? Amém? Agora, na mensagem perseverante, para irmos já aqui. Bem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que Ele não está em forma física. Ou seja, Ele não estava no seu corpo físico. Em outra mensagem, ele diz, na mensagem Muda Deus seu parecer, no 169, ele diz que Deus estava aqui em forma física, no seu povo. Né? Porque ele estava realmente, de certa maneira, ele estava em forma física, usando um profeta, e ele diz, estará em forma física no seu povo, na sua noiva. Porque se não for Cristo em mim, irmão, eu nunca vou ir no arrebatamento. Se não for Cristo em você, você nunca vai no arrebatamento. Foi Cristo e um profeta. E ele diz na mensagem, provando sua palavra, que o ministério do Filho do Homem continua. Quando a noiva se torna um com ele, porque o Filho do Homem é a palavra, então isso continua agora. Porque no entremeio de Filho de Deus e Filho de Davi, tinha o Filho do Homem. Então é esse tempo que estamos vivendo, é o tempo do 7º selo, que trouxe ele à terra. Mas agora ele está vindo na noiva, se tornando um com ela. Então, é isso, irmão, é Cristo em vós, é a esperança da glória. Então, nesse sentido aqui, ele está falando de Jesus, o seu corpo físico. Ele não está em forma física. Quando ele voltar assim, o tempo terminou. Ele levará a igreja consigo. Amém? Então, irmão, há um período. É claro que o seu corpo físico ele não veio. A unção veio, Cristo veio. Mas o 7º selo se abriu. Ele veio à terra. E ele está na terra. Porque por isso o irmão Brando diz, quando o rapto sair, o que vai acontecer com esse mundo? O Espírito Santo será tirado, não é verdade? E aonde está o Espírito Santo? Será que está vagando no ar? O Espírito Santo tem que estar em homens e mulheres. Tem que estar em filhos e filhas de Deus, que serão a palavra desse dia. Então, quando ele vier em sua forma física, então nós o veremos nos ares. Como ele é, nós o veremos e nós o coroaremos. Porque a coroa de um homem, qual é? O que é a coroa de um homem? É a sua esposa. Qual é a coroa de Cristo? É a sua noiva. Desde Éfeso, todas as eras, todas juntas subindo para coroar ele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esta será a sua coroa. Esses serão os redimidos que ele comprou com o seu próprio sangue. Irmão, é a hora que estamos vivendo. É a hora gloriosa que a igreja está vivendo. Por isso o irmão Brando diz na mensagem, hoje se tem cumprido essa escritura. Ele pregou isso aqui já
em 65, hoje se tem cumprido essa escritura. Eu vou ler esses parágrafos aqui, que é muito importante. Mais uns minutos aqui. Aqui está uma senhora sentada atrás de mim, como esteve Sara na tenda. Ela está orando por um filho. Ponha-se de pé. A filha não está presente, está em outra parte. Isto é igual ao caso quando uma mulher veio ante Jesus, Mateus 15, e tinha uma filha atormentada do diabo. A filha dessa mulher aqui está sumamente endemoniada. A filha não está aqui. Você é da Carolina do Norte. Crê você nessas coisas? Isto que lhe tenho dito é a verdade? Senhora Orders, você pode ir à sua casa. Se você crê com todo o seu coração, encontrará sua filha como encontrou aquela mãe no passado, conforme as palavras de Jesus. Hoje tem se cumprido essa escritura em vosso meio. O mesmo quadro estava aqui. Uma mulher veio interceder por sua filha, quando Jesus estava aqui na terra fisicamente. Agora Jesus aqui em um corpo. Uma mulher vem novamente interceder por sua filha. E ele diz o mesmo quadro. E se você crê, volte, vai acontecer da mesma maneira. Hoje tem se cumprido essa escritura em vosso meio. O creem? Sim, o aceitam? Hoje tem se cumprido. Escutem, amigos. Ele leu a escritura, devolveu a Bíblia ao sacerdote, e logo diz a Bíblia, todos os olhos do povo estavam fixos nele. Aquela escritura que Jesus leu, entregou, vocês sabem, e depois o sacerdote deu por mão branda, quando ele pregou dores de parto, porque o profeta disse que ele fechou o livro, porque aquilo tinha que ver com a sua segunda vinda, quando ia ser pronunciado o julgamento, quando o juízo cairia, quando era o dia da vingança. Então, esse quadro aconteceu nos nossos dias. Por quê? Porque é o tempo da sua segunda vinda. Ele estava aqui novamente numa carne humana. Ele estava em um profeta. Agora, todos os olhos do povo estavam fixos nele. Então ele olhou e disse, hoje tem se cumprido esta escritura. Quem estava aqui de novo falando isso? Vai ver. Eu lhes tenho lido as escrituras, mostrando mais de uma dúzia de evidência de que estamos vivendo nos últimos dias. A geração que verá Jesus Cristo voltar à terra. E essa noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Vocês ali em Tucson, na Califórnia, em Nova York e demais lugares, através dessa linha telefônica, hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Regozijemos e alegremos, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e sua noiva tem se preparado. Levantemos nossa mão e demos glória a todos unânimes. Deus lhes abençoe. Por quê? Porque a geração que viu Jesus vir à terra em um corpo humano, em um profeta. O sétimo selo traz a terra. Ele sempre esteve na terra. Durante as eras ele estava como o Espírito Santo. Mas agora, depois que as eras denominacionais terminam, ele é posto para fora, ele se revela como o Filho do Homem. É a era da noiva, é a pedra de coroa. É o Espírito Santo durante as eras. Mas hoje é o Filho do Homem. Foi uma mudança de ministério. Nunca tinha acontecido isso, a não ser quando ele mesmo estava aqui na terra. Mas agora, ele mesmo veio e usa um corpo. E então, esse é, o sétimo selo trouxe. Por isso o profeta diz, eu posso dizer, hoje se cumpriu esta escritura, diante dos vossos olhos. Então, irmão, nós podemos ver que Apocalipse 10 se cumpriu. Um anjo envolto numa nuvem, um anjo forte. Quem era esse anjo forte? Era Cristo. Quem é Cristo? Não é o Filho do Homem? Não é Jesus? Não é tudo, ele é tudo? Todas essas coisas? Então, o sétimo selo é sua vinda. Por isso, o sétimo selo se abriu em 63, Apocalipse 10. E isso tem um curso até a conclusão. Porque quando ele veio em 28/2, e ele se deixou fotografar, ele parou ali, deixou a ciência tomar a sua foto, porque ele queria identificar-se para a sua noiva, para a sua igreja agora. E então, é nesse tempo,
Por isso, o profeta diz aqui nessa mensagem também, diz assim, uma citação aqui: esse mistério serão revelados nos últimos dias, quando os 7 anjos, a mensagem do 7º anjo, não quando ele começa a fazer isto, senão quando começa a soar sua mensagem. Estão vendo? Não nos anos de preparação, senão quando ele começa a soar a mensagem. Esses mistérios, então, serão revelados. E aqui estão, não conhecendo. E vocês, pessoas, são testemunhas disto. E então, esse grande observatório para o mundo, porque o mundo está em dúvida, eles ainda estão se perguntando o que aconteceu, o que é. Eles colocam e põem em seus jornais. Sabe alguma pessoa sobre essa coisa? O que haverá acontecido? Não há neblina ali em cima, não há ar, não há umidade, 30 milhas de altura, haverá sinais no céu, em cima no céu. Aqui ele começa a ler a escritura de Lucas, você leia lá Lucas 21, e haverá sinais no céu. O profeta começa a ler, e quando essas coisas acontecem, terremotos em vários lugares, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E nesse dia, Lucas, o Filho do Homem se revelará outra vez, e será revelado. Os que têm o Espírito de Deus esperam por essas coisas, fazendo um serviço para Deus fora de sua vontade. Então, o profeta lê Lucas. Por isso é que o Filho do Homem vindo numa nuvem. Porque quando Jesus vir para buscar o seu corpo físico, ele vem e nós o encontraremos nos ar. Porque qual é a dificuldade de ser o Filho do Homem vindo numa nuvem, se Apocalipse 10 era um anjo forte envolto numa nuvem, era Cristo, e Cristo é o Filho do Homem? É a mesma Escritura se conectando. Por isso que o irmão Brana começa a falar e ler essa Escritura. E no 6º selo você vai ver ele falando de Mateus 25, falando que aquilo é para os judeus. Você pode ler no 6º selo, falando de Jesus vendo nas nuvens, e então os 2 anjos saindo, aí ele mostra que aquilo é os 2 mensageiros vindo para Israel. E então, nós podemos ver, irmão, o início disso e o curso até a conclusão. O 7º anjo é o mensageiro do 7º selo. Por isso que o profeta diz, o 7º anjo é o mensageiro do 7º selo. O 7º selo é Cristo. Ele é o mensageiro de Cristo, do Filho do Homem. O mensageiro da vinda do Senhor. É o ministério do Filho do Homem na terra. Sua mensagem nos levou a conhecer o Cordeiro, a palavra em plenitude. De 63 a 65, o seu ministério foi o ministério do Filho do Homem aqui em carne, nos levando a conhecer o Cordeiro, a palavra. Nos revelou como acontece essa segunda vinda de Cristo. Alarido, voz e trombeta. Então, como acontece a sua segunda vinda? Porque a vinda é a segunda vinda, só há uma vinda para nós aqui. Por isso, fala de vinda, está falando, obviamente, da segunda vinda, mas há um processo para isso. Então, nos revelou como acontece a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Alarido, voz e trombeta. Mas tem uma parte para nós também. Porque o profeta diz que entre Apocalipse 10 e Apocalipse 11 é o 7º selo. E Apocalipse 10, 8 ao 11 é o ministério da noiva. É o tempo, é a nossa parte, então, nesse 7º selo. É Cristo agora vindo e se tornando um conosco. Cristo em vós, um homem ungido, agora um povo ungido. Amém? Então tem a nossa parte, porque entre Apocalipse 10 e Apocalipse 11, é o Filho do Homem hoje falando. Nós vemos que o Filho do Homem, quando ele estava aqui em sua primeira vinda, ele sempre falava em parábolas, não é verdade? Jesus sempre falava em parábolas. E por que será que nesse tempo, no ministério do Filho do Homem aqui se revelando, ele sempre contava histórias também? Ele sempre falava em parábolas, você sempre vê ele falando. Você pega o 6º selo, não tem como você pregar o 7º selo sem pregar o que ele falou no 6º selo, da história do moço rico de Chicago e da moça da prima órfã. Aquele é o mistério do 7º selo, está desvelado ali a sua vinda. Quer ver? Vamos ver aqui, e aí iremos para o encerramento. No 6º selo ele diz assim,
ali na página 10, a página 13, você vai achar essa história. Agora, havia uma mocinha no oeste, e ela tinha se apaixonado. Havia uma mocinha no oeste que, como ela tinha se apaixonado um homem tinha se apaixonado por ela. E ele era um comprador de gado, e apareceu pela companhia Armour. E eles tinham um grande, e o patrão apareceu um dia, o filho do patrão, de Chicago, e ele viria para buscar uma esposa para ele. E havia uma priminha ali na fazenda, e ela era uma órfã, e todas as outras se aprontaram para esperar esse grande homem chegar, porque ele era o homem rico, ele era o filho do dono de todas aquelas fazendas. Então elas todas queriam conquistá-lo, porque ele era um homem de grande renome. E então havia uma priminha lá na fazenda, ele era uma órfã, então ela simplesmente fazia todo o trabalho para elas. Porém, elas tinham que ter suas unhas feitas, vocês sabem. E elas não podiam lavar a louça por causa das suas unhas e coisa. E ela fazia aquilo, mas ela trabalhava duro. Mas havia um homem que não estava olhando isso. Por isso, um verdadeiro homem, um moço que tem o Espírito Santo, irmã, se você usa esmalte, base nas suas unhas, eu te garanto que o moço que tem o Espírito Santo não vai olhar para você, não. Um moço que tem o Espírito Santo não vai olhar para uma moça que anda se pintando, que anda cortando o cabelo, se vestindo indecentemente. Um moço que tem o Espírito Santo vai olhar para uma moça que se veste e anda como uma cristã. E esse homem veio, e todas elas produzidas, e aquilo não agradou a ele. E então, certa noite, aquele rapaz saiu. O rapaz chegou e ele saiu, depois de vários dias de festa, daquele lugar, simplesmente para descansar um pouco daquelas moças, para se afastar daquelas garotas. E aconteceu dele olhar em direção ao curral. E ali estava uma mocinha de aparência esfarrapada. Ela não tinha, ela pensou, e ele pensou, eu nunca vi ela antes. E ela disse, você sabe qual é o meu verdadeiro... Ele disse, você sabe qual é o meu verdadeiro propósito de estar aqui? Ela disse, não, Senhor, eu não sei. Ela nem sabia qual era o propósito. As outras sabiam, mas essa aqui nem sabia, não conhecia nada. Nós éramos assim, não conhecíamos nada do propósito de Deus para essa era. Não entendíamos nada, não sabíamos nada. Eu era um católico, não sabia nada. Mas ele chegou para ela, ele chegou para mim, ele chegou para você. E ele disse, você sabe qual é o propósito? Qual é o propósito dessa mensagem, irmão? Não era apenas milagres, não era apenas o que nós nos alegramos tanto quando viemos a mensagem. Mas hoje nós podemos ver, o verdadeiro propósito é preparar uma noiva para encontrar o Senhor nos ares. E ela disse, você sabe qual é o meu verdadeiro propósito de estar aqui? Ela disse, não, Senhor, eu não sei. E ele disse, meu propósito de estar aqui é para encontrar uma esposa. Ele disse, eu encontro em você um caráter que elas não têm. E eu fiquei pensando na igreja, veja você, eu fico pensando na igreja, diz o profeta. Veja você, disse, você se casará comigo? Esse era o verdadeiro propósito dele, descer para encontrar uma esposa. É o verdadeiro propósito do alarido dele, descer à terra para encontrar uma esposa. E ela disse, eu não posso pensar em tal coisa. Veja, aquele era o importante filho do patrão, e ele era o dono de todas as companhias e fazendas daquela região e tudo mais. E disse sim, eu não consegui encontrar uma em Chicago, e eu quero uma verdadeira esposa. Eu quero uma esposa de caráter. Você se casa comigo? Irmão, isso aqui não era uma história com E, não. É uma história com I. É algo real que o profeta estava relatando. É algo que tinha acontecido. Ele estava falando isso em parábolas, porque era o ministério do Filho do Homem novamente, eram histórias que ele estava contando, que as pessoas pensavam que ele estava enchendo o tempo ali. E ele disse, bem, aquilo a surpreendeu. Ela disse, se casa comigo? Você veja, quando ele fez a promessa para ela, ou o convite para ela, ninguém sabia. Era algo em segredo. Ele prometeu para ela, e quando ela aceitou, então eles estavam casados pela palavra. É aí onde está o casamento da noiva hoje.
Oh, então ela deu a palavra, ele deu a palavra para ela. Ninguém sabia. Foi algo em segredo. O mistério da sua vinda, por isso que o 7º selo não seria dado a conhecer ao público. Seria somente para a sua noiva. Bem, aquilo surpreendeu, e ela disse, claro, sim. E ele disse, bem, ele disse que ele voltaria, disse, agora simplesmente se prepare, daqui a 1 ano eu voltarei. Bem, eu tomarei e te levarei para longe daqui, você não terá que trabalhar mais, e te levarei e iremos para Chicago e construirei para você uma casa como você nunca viu, amém? Ele foi construir uma casa para nós, um corpo. Eu vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. Irmão, essa é uma verdadeira história que está falando de algo. Está falando do mistério do 7º selo da sua vinda. Ele fez a promessa para ela, e ele ia voltar para buscar. E é isso que ele fez para nós. Mas nós o veremos um dia nos ares, quando nós subirmos e o encontraremos. E então ele se manteve vigilante com relação a ela. E durante o tempo de todo o ano, ele se manteve vigiando ela. Ele colocou alguém para vigiar ela. O Espírito Santo está vigiando a sua noiva hoje, a sua esposa, como nós estamos nos portando. E então, se nós nos portarmos bem, Ele nos levará à adoção plena. A adoção plena é o novo corpo. É isso que nós estamos esperando. E isso será na primeira ressurreição. Mas o homem aqui deixou alguém para vigiar essa moça. E ele se manteve vigilante em relação a ela durante o tempo, o ano todo. E ela trabalhou o máximo que pôde para economizar dinheiro suficiente, do seu dólar diário, o quanto ela recebia, para comprar o seu vestido de noiva. Um tipo perfeito da igreja, diz o profeta. Amém? Vem e aprontou as suas vestimentas. Aí está um tipo perfeito da igreja. Apocalipse 10, 8 ao 11. Ela se preparando agora, tomando a roupagem da palavra. Você sabe, quando ela mostrou aquele vestido de casamento, suas primas disseram, pobre criança, você quer dizer que um homem como aquele teria alguma coisa a ver com você? Elas começaram a zombar. Você acha que essas grandes denominações vão crer que nós estamos sendo preparados para encontrar o Senhor nos ares? Eles simplesmente não poderiam crer nisto. E você sabe, quando ela mostrou, e ela disseram, pobre tola, você quer dizer que um homem como aquele tem alguma coisa a ver com você? Porque ela tinha mostrado seus vestidos, já estavam prontos. Porque a Bíblia diz, vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se ataviou. Ela disse, mas ele me prometeu, amém. Disse, eu creio em sua palavra. Disse, sim, mas ele me prometeu, e eu estou esperando. Eu também estou, você não está? Amém. Eu também estou. Então o tempo foi passando e passando. E o dia finalmente chegou, e uma determinada hora ele havia de estar ali. Então ela colocou suas vestes, e não havia nem mesmo ouvido mais dele. Porém ela sabia que ele estaria ali. Então ela se aprontou com suas roupas de casamento, e preparou então as suas coisas. E então ali ele veio para buscá-la. Este é o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a parte final do mistério da sua vinda. Ele vem e faz a promessa. Ele dá a sua palavra. Ele veio, ele é a palavra, ele vem em plenitude. E então, ele está aqui em forma de palavra agora. E aí ele vai dizendo, e as garotas tinham ouvido alguma coisa a respeito disto. Então tudo aquilo era simplesmente uma coisa misteriosa para elas. Isto é também, claro que é, para essas outras denominações, é um mistério. Para aquelas moças era um mistério, elas não sabiam, porque a promessa tinha sido feita só para essa prima pobre. Para as outras era um mistério, mas para nós o mistério de sua vinda está sendo desvelado hoje. Amém? Essa prima órfã sabia que ele viria por ela,
que ele voltaria para buscá-la. Mas aquela pobre garota analisava tudo aquilo sobre o fundamento de sua palavra, que ele voltaria para buscá-la. Aí está o encontro com o Senhor nos ares. Então elas começaram a ir e colocaram suas mãos ao redor uma das outras, dançando ao redor dela, dizendo, rindo, você sabe, assim disseram, pobre criancinha tola. E ela apenas ficou ali sendo sem nem um pouquinho de vergonha. Ela estava segurando suas flores e seu vestido de casamento estava todo arrumado e ela havia labutado, vocês sabem, a sua noiva tem se preparado, vem? Ela continuou segurando suas flores, esperando, e elas disseram, agora eu lhes disse que você estava enganada, vem, ele não virá. Disse, eu tenho mais 5 minutos, disse, e ele estará aqui. Oh, elas simplesmente riram. E tão logo que o velho relógio marcou 5 minutos, elas ouviram os cavalos galopando, e a poeira levantando debaixo das rodas, e a velha carruagem parou. Deus tem um relógio, irmão, Israel é o relógio de Deus, e o relógio de Deus está ali marcando a hora. Quando chegar a hora de Moisés e Elias descer, então a noiva sobe para encontrar o Senhor nos ares. O Israel é o relógio de Deus hoje para nós. E ela pulou de trás dele, e então a carruagem parou. Oh, e ela pulou de trás, de entre elas, e saiu pela porta. Oh, sabe qual é a carruagem que vai nos levar ao outro lado? É o novo corpo. Quando esse mortal se revestir da imortalidade, essa teofania que está rodando ao nosso redor para nos dar força, vai se fundir com esse corpo, que esse corpo de carne se transforma num corpo glorificado. Ele vem e desce, passa no paraíso e pega aquelas teofanias, e elas se unem com os corpos da sepultura e se torna um corpo glorificado. E então, assim como na primeira vinda, ele sobe e entra ali, como os portões se abriram, e assim nós entraremos e sentaremos e tomaremos as bodas, estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Oh, isto é a verdade. E então ela pulou e saiu e saltou, e ela caiu em seus braços, e ele disse, tudo está terminado, querida. Deixou as suas pequenas velhas primas denominacionais assentadas ali olhando, e foi para Chicago, para o seu lar. Oh, nós vamos deixar essas virginécias, e nós vamos ir para lá, porque Jesus disse que as virgens nécias não viram a vinda do Filho do Homem, não viram o ministério do 7º anjo, revelando o Filho do Homem, mostrando o processo da sua vinda, mostrando uma mensagem para preparar a sua noiva. Não chegaram ao casamento, por isso não puderam ir à ceia das bodas do Cordeiro. Mas nós, a noiva, nós estamos chegando ao casamento, à unidade plena com a palavra, porque ela está aqui, ou ele está aqui. E então, nós estamos nos tornando um. Oh, irmão, isso deve tirar o mundo da tua vida. Isso deve tirar toda a vaidade. Isso deve tirar todo o pecado. Saber que você tem um novo corpo te esperando. Você deve sujeitar esse corpo a Deus, a palavra. Porque nós temos um lá esperando do outro lado. Oh, eu sei, diz o profeta, de outra grande promessa como essa também. Todavia, eu vou vos preparar lugar. E voltarei para vos receber. Eles podem dizer que somos loucos, mas, irmão, para mim, nesse momento, e esse selo se rompendo assim, sobre essa coisa sobrenatural, eu quase posso ouvir o som, enquanto aquele relógio do tempo marca na eternidade ali. Eu quase posso ver aquele anjo ali de pé e dizendo na última mensagem do 7º anjo, não há mais tempo. Aquela pequena noiva voará para os braços de Jesus num desses dias, quando ele a levará para a casa do Pai. Oh, vamos pensar nessas coisas enquanto seguimos agora. Oh, sim, sim, sim. Amém. Oh, observa o ministério do leão, a palavra, o boi, a palavra, o trabalho e o sacrifício nos reformadores. E a era da águia vindo agora para revelar e apanhar essas coisas e mostrar para nós. Mostrando, fazendo claro isso para nós. Porque o 7º selo já tinha tomado lugar aqui. Apocalipse 10. Irmãos, eu creio que estamos vivendo numa hora muito gloriosa. Né? Uma hora onde nós,
onde aqueles que estiverem prontos irão para encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos indo para a ceia das bodas do Cordeiro. Amém? É o tempo da unidade, o sinal. É o tempo de nos tornarmos um com Cristo, com a palavra. Amém? Deixar, como diz o profeta, todo o pecado que te rodeia e olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Esse novo corpo está a alguns passos de nós. A 7 passos de nós está a outra dimensão. É simplesmente mudar de dimensão. Amém? Vamos nos pôr de pé nessa hora. Você tiver alguma necessidade nessa hora, enquanto inclinamos nossas cabeças, tiver alguma coisa que você deseja, então vamos agora inclinar nossas cabeças e vamos orar. Se você tem alguma necessidade, então levante a sua mão agora e vamos orar, para que Deus te ajude. Se você está nos ouvindo à distância e tem alguma necessidade, levante a mão. Todos nós queremos estar casados, unidos com Cristo, irmão. É o tempo de nós se tornar um com Ele. Todos nós queremos morrer completamente para nós mesmos. Nós queremos deixar Cristo viver em nós, porque o ministério do Filho do Homem continua. Agora é Cristo se tornando um com a sua esposa agora, se tornando um com a sua igreja. Oh, é Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a parte da noiva agora, de Apocalipse 10, 8 ao 11. Pai Celestial, temos falado um pouco sobre a Tua vinda, Pai, sobre o processo da Tua vinda, sobre esse 7º selo, e estamos vivendo nesse período, Pai, do 7º selo, que Tu nos ajude, Senhor. Queremos estar, ó Pai, e ser participante desse grande evento que está acontecendo, porque o Senhor já tem vindo à terra, tem mostrado essa abertura da palavra, o mistério da Tua vinda, se desvelado diante de nós, Pai. O Filho do Homem se revelou, mas agora, Senhor, há uma parte para mim, há uma parte para a esposa do Cordeiro agora, onde ela vai ser Ele agora. Oh Deus, o ministério de Eliseu agora, ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Oh, juntamente com Teus filhos, levantamos as mãos, nos rendemos a Ti, Senhor Jesus, que Tu molde minha vida, molde a vida dos meus irmãos. Dá, Senhor, uma libertação total para cada um, que o poder do pecado possa perder toda a atração e sedução para meus filhos, meus irmãos, e que cada um se apronte, Pai. É a hora de estar vestida com a roupagem, porque a Bíblia diz: a noiva se ataviou, a esposa se aprontou. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Os irmãos de Toledo nos acompanharam, enquanto o irmão Daniel vem para cantar o hino. Os irmãos de Toledo, o irmão Isaac de Palmira, na Colômbia, Guedes e família de Cascavel, Luiz Dias e família de Cascavel, Samuel de São José dos Pinhais, Gerson e família de Ferraz e Vasconcelos, Lázaro e Júnior de Itajaí, Josias e família de São Paulo, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Elifas e Mônica de Macaé, Ricardo e Esther de Belo Horizonte, Ágata e Estevão de Belo Horizonte, e Isis Matos de São Francisco, Minas Gerais, Juvenal e família de Dormentes, no Pernambuco, Sara Torres de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, Paulo e Hebe de Aracaju. E temos aqui um visitante, irmão Manuel Ramos. Deus abençoe, irmão Manuel. Bem-vindo no nosso meio. Vamos cantar um hino de adoração? Porque a Bíblia diz que quando o selo foi aberto, lá o livro aberto, Apocalipse 5, eles cantaram um novo cântico. E tudo que havia no céu, na terra, embaixo da terra, cantou. Então nós temos muito motivo para cantar, porque nós temos visto esses selos abertos, o mistério do 7º selo sendo desvelado para nós, o mistério da sua vinda. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Eu sou livre, eu sou livre. Amém? Vejo o nascer do sol, graças a Deus. Muito boa mensagem hoje, amém? Desvendando tudo, nada escondido, tudo claro para nós. Recordo a história
receberam a notícia que seriam livres. Subiram a montanha esperando a chegada da aurora, com grito na boca, gritou de vitória. Assim que o sol veio para eles, aleluia! Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer o sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer o sol. Aleluia, aleluia. Dia também já estive preso em sistema que escraviza sem dó nem pena, sistema cruel de Laodiceia. Mas eu pude ouvir uma voz que liberta, pregando a palavra, palavra aberta. Percebe então o que? O nascer do sol. Aleluia! Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer o sol. Aleluia, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer o sol. O profeta também subiu a montanha, trazendo notícia para muitos estranha, mas para mim é a libertação. Aleluia! Sua voz soou em alto e bom som, dizendo à igreja: Shalom, Shalom. O nascer do sol trouxe um novo dia. Por isso eu sou livre, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer do sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer o sol. Glória a Deus. Desde então minha vida já não é a mesma. Perdi o medo e tenho a certeza, o Senhor me deu revelação. Aleluia! Hoje eu canto alegre com liberdade, adoro a Deus em toda a verdade, pois eu vi o nascer do sol. Aleluia! Amém, amém! Eu sou livre, eu sou livre, amém. Eu sou livre, vejo nascer do sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer do sol. Amém, aleluia. Filho do homem veio para nos libertar nesse tempo. Nos libertou de todo o engano religioso, de toda a incredulidade, e nos revelou a sua palavra em plenitude. Amém? Monismar, vem orar para encerrar.
Na próxima quarta, estaremos novamente aqui. E no sábado próximo é culto com os jovens, né? E o pastor Ricardo estará conosco, lá de Juiz de Fora, estará nos visitando, sábado, domingo. Então, no próximo sábado, ele estará conosco aqui também. Oi? Vocês vão orar também? Que dia? Do sábado para domingo, os irmãos vão orar na chácara. Os que desejam ir aí, falem com o irmão Daniel, né? Então, vamos orar para despedir. Amável Senhor, nossos olhos têm contemplado o coroamento deste grande plano da redenção. Desperta-nos, Senhor. Dê uma sacudida em nossas vidas, pois já estamos vendo, Pai, o raiar. O tempo, Senhor, quando nós estaremos para sempre contigo. Enquanto caminhamos pela senda desta vida e vemos, Pai, tantas guerras e batalhas e lutas e provas e tribulações, mas estamos olhando para aquele grande prêmio que está à frente. Temos esperado, Senhor, cada manhã, cada dia, cada tarde, cada noite que se passa, Senhor, não cansamos de esperar. Estamos confiando que o Senhor nos levará. Numa destas manhãs, Pai, haverá um novo corpo. E então, Pai, nós estamos aqui nesta noite esperando por Ti, Senhor. Ó grande Cordeiro de Deus, leva agora os Teus filhos, Pai, sob esta unção. Que esta palavra esteja armazenada dentro da alma, dentro do coração destes eleitos filhos de Deus. E quando houver, Senhor, outra oportunidade, e estas portas se abrirem, queremos estar aqui para Te adorar. Abençoa-nos, leva-nos, guarda-nos de todo mal, Senhor. No nome de Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos pelo tempo que tivemos nesta noite em Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Segurei vocês um pouco hoje, mas porque eu queria concluir esse assunto, mas Deus os abençoe. Até a próxima. Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Senhor, mais e mais. Do santo dos santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Ser reconhecido por ninguém.
fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, enxuga o rosto para que vejam Tua face em mim,
e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.